Vamos falar de saúde da boca? Você já prestou atenção nos sinais que a boca dá para o nosso organismo como um todo, né? Dor de dente, gengiva inflamada, podem ser sintomas que muitas vezes a gente não dá importância, né? E é aí que mora o perigo. Se sinais assim forem deixados de lado, podem acabar surgindo doenças mais sérias, mais graves. Pois é, por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o cirurgião dentista Lúcio Gonçalves, que vai dar mais dicas de como prevenir essas doenças e fazer também uma higiene bucal correta. Doutor, muito obrigado pela presença, uma boa tarde. Obrigada, Eu viu, que pela agradeço. participação. Boa tarde a todos. Como detectar, então, que uma infecção pode ser mais grave na boca, que isso pode até se tornar um problema maior, né, doutor? Ok, o importante sempre é o paciente estar alerta, estar atento. Na hora que for higienizar, se ele tem algum problema, algum ponto de sangramento, alguma dor, alguma coisa nesse sentido, e ele não deixe para depois. Ele procure o profissional, marque a sua agenda, faça uma avaliação para que a gente detecte o problema no começo, para evitar problemas futuros. Agora é bom a gente dizer, né, doutor, que às vezes a pessoa, o senhor falou de sangramento, a boca sangrou porque o fio dental não está sendo usado corretamente? Exatamente. O que acontece é o seguinte, o paciente também não pode escovar com força. A questão da força não vai resolver também. A escovação é jeito, é técnica, é saber escovar. E se tiver algum ponto com sangramento, é importante a pessoa insistir naquele ponto. Naquele momento que ele está escovando, ele está eliminando problemas naquela região. Então, gengivites são frequentes, é normal a gente ter. A gente tem bilhões de bactérias na boca, todo momento. Então, é necessária essa escovação. O uso do fio dental, muito importante para remoção de restos alimentares e tudo mais. Então, sangrou, insistir um pouquinho. E se tiver qualquer dúvida, gente, é só ir no dentista. Doutor, um problema na boca por falta de higiene, uma higiene inadequada, né, um machucado, ou até a pessoa que se descuida. Isso pode virar um problema até que pode ir passando por outras partes do corpo, uma infecção que pode se espalhar, tem algum problema disso, doutor? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente comenta que a saúde literalmente começa pela boca, é verdade. Então, tudo que a gente ingere, a gente tem que pensar no organismo como um todo. Então, existem doenças sistêmicas que são extremamente mais potencializadas por problemas das bactérias orais. Então, a gente pode ter hoje um paciente com problema periodontal, por exemplo, que é a gengiva já num caso infeccioso. Esse paciente tem um risco 2 vezes maior de sofrer um infarto no miocárdio do que não tenha. Pacientes, por exemplo, que têm diabetes. A diabetes, ela tem uma predisposição a desenvolver esse tipo de doença. E a doença periodontal no diabético, ela agrava a doença. A gente tem casos também de doenças do pulmão relacionadas a bactérias orais, até partos de crianças prematuras, devido a problemas relacionados às bactérias na boca. A pessoa acha que é coisinha pequena, né? Que não precisa dar importância. Só passar a escova rapidinho e acabou, de jeito nenhum. Leva um tempo para poder trabalhar toda a boca e deixar ela limpinha, né, doutor? Saúde bucal é fundamental. Agora desde cedo. a gente falando da língua, a gente falou dos dentes, da gengiva e a língua, doutor. Tem gente que nem sabe que precisa tratar dela corretamente na hora que está fazendo a higiene da boca. Pelo contrário, a língua é fundamental. E hoje a gente já tem escovadores próprios para a língua. Não é mesmo? Então a gente tem até em algumas escovas para fazer a higienização da língua. Então é fundamental escovar os dentes, uso de fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua, fazer a higiene bucal por um todo. Isso é muito importante, é muito interessante para evitar mazelas no futuro. Doutora Selma, de Cerquilho, está falando que ela tem muito problema com afta, frequentemente. Isso pode ser sinal de alguma coisa mais grave também? O que ela pode ter que ficar atenta em relação às aftas, aquelas bolinhas também que aparecem na língua, né? Incomoda, né? Ou na bochecha, ou na gengiva, né? Isso, pode aparecer em toda a boca. Sim. A afta é muito interessante, é um caso meio que peculiar, é bem à parte. Existem pessoas que dependem da alimentação, têm um problema com afta. A gente tem também a parte hormonal. A gente tem também pacientes que acabam tendo uma imunidade um pouco baixa, desenvolve a afta também. Então a afta tem que ficar alerta para o tempo em que ela fica na boca. A afta ela tem um prazo, entre 7 e 10 dias. Mais que isso, é interessante procurar um cirurgião dentista para avaliar se aquilo realmente é uma afta. Então ela tem prazo de validade. E para saber se é da boca ou se está relacionada ao estômago, por se exemplo, alguma coisa né? estomacal, algum problema Doutor, assim. o Andrés de Tietê, ele quer saber sobre aqueles clareadores que se compram em farmácia. Os cremes que clareiam os dentes. Tem risco para a saúde? Olha, fazer o uso sem orientação? Olha, na nossa clínica, por exemplo, a gente sempre indica, né, a gente manipula esse produto, ou esse produto já é comprado numa
numa dental, num lugar especializado para isso. Então é interessante, antes de tudo, procurar o dentista, ver certinho como está fazendo, porque para fazer um clareamento é interessante, por exemplo, fazer uma limpeza antes. Então tem que ver se o paciente está com tártaro, se ele está com algum problema na gengiva, alguma coisa assim, se ele é um paciente que vai ter sensibilidade, mais ou menos. Então é interessante ter o dentista apoiando para que ele faça isso. Doutora Marilda, de Itapetininga, está perguntando se a sinusite tem relação com a saúde bucal. Sinusite, dependendo do que acontecer, até alguns problemas de tratamento dentário podem ocasionar sinusite. Então, sempre, como o senhor falou, procurar o dentista em primeiro caso, né? Sempre, é fundamental. Fazer aquelas visitas periódicas, não é que o dentista é chato, é fundamental. Visitar o dentista a cada 6 meses é primordial para a manutenção da saúde bucal. E não só quando surgir algum problema, né, gente? Bom, evitar ser um Evitar bom brasileiro, né? Exatamente. E não, isso é quando doer a boca, realmente. Procurar o dentista, evitar problemas maiores. Obrigada, viu, doutor, pela participação. Ótima Obrigado, tarde. Boa tarde.